Olá, professores! Nessa aula a gente vai fazer um simulado sobre o ECA. Eu selecionei ali questões dos artigos mais importantes para que a gente já faça uma revisão por meio dessas questões. E para isso, já prepare o seu material de anotação e, sem mais delongas, vamos à aula. Bem, esse aqui é o simulado que nós vamos realizar na aula de hoje, simulado aí do ECA com questões de 2023. Esse material vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Quando você for baixar, já curta o vídeo e se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse tipo de material aqui para o YouTube. Vamos aqui para a nossa primeira questão, questão da banca Consuplan. Diz assim: considera-se criança, para efeito desta lei, para efeito do ECA, a pessoa até X anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre X anos de idade. Esse aqui é o artigo 2º do ECA e, com certeza, disparado, ele é o artigo mais cobrado. Nenhum artigo é cobrado em questões na área da educação como o artigo 2º. São muitas e muitas questões, e por isso ele carece da nossa memorização. A gente sabe que considera-se criança, para efeito desta lei, para efeito do ECA, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. 12 anos de idade incompletos. Tem que cuidar aqui a palavra incompletos. Muitas bancas vão e tiram o in, colocam, deixam completos, e vai estar errado. Então, 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, esse aqui é o artigo 2º do ECA. A alternativa B, 12 anos, preenche a primeira lacuna, e entre 12 e 18, adolescente, preenche a segunda lacuna. Então, questão 1, gabarito letra B. Vamos aqui para a segunda questão, questão da banca FGV. Diz assim: o artigo 56, o ECA, ele tem ali o artigo 2º como o artigo mais cobrado, e um trecho do ECA, que é o de longe, assim, o que mais figura em provas, é ali a partir do artigo 53 até o artigo 59, que vai falar ali das questões da educação. Então, essa parte do ECA ela é muito cobrada, a gente precisa. Se a sua prova estiver muito próxima e você não tiver tempo de fazer um curso completo, pegue só esses artigos, artigo 53 até o artigo 59, e memorize o artigo 2º. Pronto, tem muita chance de você acabar acertando a questão de prova, porque as questões cobram muito esse trecho, certo? Artigo 53 até o artigo 59. Vamos aqui, ó. O artigo 56. O artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente discrimina os casos que os dirigentes de estabelecimentos, de ensino fundamental devem comunicar ao Conselho Tutelar. Cai muito o artigo 56. Quando que os diretores ali das escolas, né, diretor dos estabelecimentos de ensino, os diretores da escola, quando que eles vão comunicar ali o Conselho Tutelar? Avalie os casos. Primeira afirmativa: os diretores vão comunicar os maus tratos envolvendo seus alunos? Com certeza. Vou puxar para um verde aqui. Com certeza. Vai comunicar ali os maus tratos. Segundo, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar. Em que momento? Quando esgotados os recursos escolares, certinho, isso aí que vai ser comunicado. Terceiro, elevados níveis de repetência. Pronto, esses são os 4 casos. Maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas, né, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, desde que já tenha sido esgotados os recursos escolares. E o quarto caso, elevados níveis de repetência, certo? Dali para frente vai estar errado. O diretor não vai comunicar desempenho escolar insuficiente, negativo, isso aqui vai ser resolvido dentro da escola por outro procedimento, desenvolvimento escolar insuficiente. E por último, dificuldade de socialização por parte dos alunos. Deixa eu puxar para um vermelho aqui. As duas estão erradas. Isso aqui não será comunicado ali ao Conselho Tutelar. Então, correto, 1, 2 e 3. Gabarito vai ser qual? Gabarito 1, 2 e 3, letra E. 1, 2 e 3 é isso? 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Gabarito da segunda questão, letra E. Vamos aqui para a questão de número 3. Questão da banca Fundatec. Diz assim: segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o glorioso ECA, sobre o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, artigo 53 até o 59. Assinale a alternativa correta. Vamos lá, estamos procurando a correta. Primeiro, é dever dos pais ou responsáveis participar da seleção dos professores. Imagine como que ia ser fácil, né? Participar da seleção dos professores, a confusão que isso aqui ia dar, bem como participar da avaliação de desempenho. Isso aqui não são funções ali dos pais perante o ECA. Segundo, letra B, é o parágrafo único do artigo 53, isso aqui. Alternativa B, diz assim: é direito dos pais ou responsáveis tomar decisões quanto ao processo pedagógico e decidir os meios de avaliação da escola. Negativo, isso aqui não é competência aí dos pais e nem um direito deles. C. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, certinho, bem como participar da definição das propostas educacionais. Coisa de cinema, é isso aqui mesmo.
vai participar ali da proposta pedagógica, né, das propostas educacionais, que é a proposta pedagógica, e ter ciência do processo pedagógico. É exatamente isso aqui, um direito dos pais. Parágrafo único do artigo 53. Questão 3, gabarito letra C. Questão 4, banca objetiva. Diz assim, de acordo com o ECA, analisar os itens abaixo. Vamos analisar. Primeira afirmativa. Todos os direitos devem ser aplicados a todas as crianças e adolescentes, certo? Sem discriminação. Exatamente isso. O ECA proíbe discriminação. Não é possível diferenciar crianças e adolescentes em virtude de situações pessoais, econômicas, familiares ou em virtude da comunidade em que vivem. Corretíssimo, não precisa nem pensar muito para saber que isso aqui está correto. Então, a primeira afirmativa, correta. Segunda, a interpretação do Estatuto deve levar em consideração os fins sociais ligados à proteção integral de crianças e adolescentes. Corretíssimo. Deve estar previsto ali no momento de interpretação ali do ECA. Todos os seus dispositivos devem ser interpretados conforme essa luz, né? Por esse prisma. Terceira afirmativa diz assim: criança ou adolescente é pessoa em desenvolvimento, certinho. Não é um adulto que é menor, né? Menor tamanho. É uma pessoa em desenvolvimento. O que significa dizer que a aplicação de seu conteúdo deve ser diferente daquela ordinária prevista para adultos. É exatamente isso. A forma com que o direito, com que as normas serão aplicadas à criança ou adolescente devem ser distintas das formas que são aplicadas aos adultos, considerando que ela é uma pessoa em desenvolvimento. A criança ou adolescente são pessoas em desenvolvimento. Certinho? Então as três são corretas. Gabarito letra D. Questão 4, gabarito letra D, todos os itens estão corretos. Questão 5, banca FUNCERN. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o glorioso ECA, proporciona a garantia de direitos para proteção à infância e à juventude, certo? De acordo com o artigo 3º, cai muito, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. Sendo assim, esse estatuto assegura à criança ou adolescente, por lei ou outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento. Esses desenvolvimentos que serão facultados são 5, lembre-se do curso, são 5 desenvolvimentos. Então, na contagem, ele já mata muitas questões. Vamos aqui, a alternativa A diz assim, vai facultar ali, né, o ECA deve facultar o desenvolvimento físico, certo? Mental, certo? Moral, certo? Espiritual, certo? Social, 5. Dogmático, opa. Então, essa alternativa aqui já está errada. Vai facultar 5 coisas: desenvolvimento físico, certo? Mental, moral, espiritual e social, certinho. Não dogmático nem financeiro. São 5 coisas ali, pontos que o ECA vai facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. A alternativa B diz assim: mental, certo? Físico da família já está errado. Físico da família não está previsto, é só físico. Moral, espiritual, social e dogmático. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já daria para responder só contando até 5. Só lembrando que serão desenvolvidos ali 5 pontos, mas esse dogmático não tem e o físico é somente físico, não o físico da família. A alternativa C diz assim: físico, mental, moral, espiritual e social. 1, 2, 3, 4, 5. Certinho. Físico, mental, moral e espiritual. Isso aqui não tem muita coisa pra gente fazer. Eu dei esse macetezinho ali de contar até 5, porque muitas questões colocam mais, colocam 7, colocam 8, mas é interessante que você memorize, que o ECA ele vai facultar ali o desenvolvimento, você está lá no artigo 3º do ECA, vai facultar ali o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Questão 5, gabarito letra C. Questão 6, banca objetiva, diz assim: a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Veja como parece ali o tripé da educação, igualzinho à LDB. Considerando-se essa informação, marque C para as corretas e E para as erradas. E após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá, ver aqui essas afirmativas. Primeira, é direito da criança ou adolescente a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, certinho. Até o ensino fundamental, opa, criou uma restrição aqui. Isso aqui não está previsto aí, essa restrição, esse limite aqui dentro do ensino fundamental, não é isso que está previsto. É previsto assim, ó, é direito da criança ou adolescente a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Não tem essa limitação aqui até o ensino fundamental. Então a primeira afirmativa está errada. Segunda, é direito da criança ou adolescente
contestar critérios avaliativos, certinho, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Isso aqui é um direito da criança. De novo, aqui nós estamos aqui dentro do artigo 53 ao 59. Então, nós estamos trabalhando aí conceitos desses artigos para vocês verem como que cai muito. 53 ao 59 é o trecho mais importante do ECA. E terceira afirmativa, é direito da criança e adolescente, quando menor aprendiz, ir à escola 3 vezes por semana. Aqui está errado, não é direito, não é um direito previsto no ECA. O menor que trabalha, ele tem vários direitos previstos a partir ali do artigo 60 do ECA, porém, ir à escola 3 vezes por semana não é um deles. Então, nós ficamos aqui com errado, certo e errado. Errado, certo e errado. Gabarito, letra. Deixa eu puxar para um verde aqui. Gabarito, letra C. Errado, certo e errado. Questão 7, banca Ivin, diz assim: o ECA deixa claro, em seu artigo 53, cai muito, que a criança e o adolescente têm direito à educação escolar, a qual apresenta as seguintes finalidades: pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, tripé da educação. Acerca do trabalho adolescente, assinale a única alternativa compatível com o artigo 60 do referido diploma. Então, nós estamos aqui falando sobre o trabalho adolescente. Vamos aqui procurar a alternativa correta. Diz assim: A. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade. Certo ou errado? Erradíssimo. Não é 16 anos de idade. 16 anos de idade já pode trabalhar. B. É proibido qualquer trabalho a menores de 15 anos de idade. Também está errado. C. É proibido qualquer trabalho a menores de 14. Opa, opa, é o nosso gabarito. É proibido qualquer trabalho para menores de 14 anos de idade, salvo qual situação? Condição de aprendiz. Na condição de aprendiz é permitido. Certo isso? Gabarito da questão 7, letra C. Questão 8, Banquivim, diz assim: quando praticada por uma criança ou adolescente, a conduta tipificada como crime ou contravenção penal no Código Penal recebe, nos termos do artigo 103 da Lei 8069 de 90, glorioso ECA, o nome técnico de... O que ele perguntou aqui? Quando a criança ou adolescente comete uma ação que é parecida com um crime, que é tipificada, né, que é escrita como crime. Se ele fosse adulto, seria um crime, por exemplo. Chegar lá em cima da mesa do professor e pega o celular. Se uma criança ou um adolescente fizer isso, ele não cometeu um crime, ele cometeu o quê? Um ato indisciplinar? Alternativa A. Alternativa B, ato ilícito? Também não. Alternativa C, ato interdito? Também não. Alternativa D, ato infracional. Exatamente isso. A criança e o adolescente, eles não cometem crime, eles cometem o quê? Ato infracional. Lembrando, criança e adolescente não comete crime, comete ato infracional, que é uma conduta análoga, similar ao crime, mas não é crime, não pode chamar de crime, chama-se de ato infracional. Questão 8, gabarito letra D. Questão 9, banca Fundatec, diz assim: o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, artigo 18, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, integrantes da família ampliada, responsáveis, agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de quê? De cuidar deles, tratá-los e, adivinha, educá-los ou protegê-los. Nesse sentido, analise as seguintes assertivas. Vamos ver aquilo que é verdadeiro ou falso. A primeira afirmativa: considera-se castigo físico. Aqui já é 18A. Ali, a partir do 18A, ele vai dizer o que é o castigo físico. Considera-se castigo físico a ação de natureza disciplinar ou punitiva, certinho, aplicado com o uso de força física sobre a criança ou adolescente, que resulta em sofrimento físico ou lesão. Isso aqui é a descrição, coisa de cinema, pervertindo conforme está no ECA. Tá? Isso aqui é castigo físico. Próxima afirmativa diz assim: considera-se tratamento cruel ou degradante a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que ameace levemente. Opa, 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 que a banca foi sorrateira. A banca foi sorrateira. O que ela fez aqui? Ela trocou uma palavra. Não é que ameace levemente, é que ameace gravemente. O candidato lê aqui, ali no momento ali da emoção, lê rápido, não vai perceber.
Mas a gente viu que a gente tem que ficar atento ali a algumas palavras. E essa aqui é uma palavra muito importante. Considera-se tratamento cruel ou degradante a ameaça gravemente, aquela conduta ou ação que ameace gravemente, e não que ameace levemente. Isso aí não é tratamento cruel ou degradante. Então aqui a segunda está erradíssima. Erradíssima. A banca foi sorrateira. Próxima. Considera-se tratamento cruel ou degradante a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou ridicularize. Certo ou errado? Certíssimo. Não é somente essa forma, porém o que está previsto aqui está correto. Tratamento cruel ou degradante, ele abarca as ações que humilhe, ridicularize ou ameace gravemente. Então, humilhe, ridicularize ou ameace gravemente, isso aí é tratamento cruel ou degradante. Então, nós ficamos aqui ó, com a primeira correta, segunda errada, a terceira correta. Apenas a 1 e a 3 estão corretas. Vamos aqui puxar o nosso gabarito. Apenas a 1 e a 3, gabarito letra C. Somente a 1 e a 3 está correta, a 2 está errada. Questão 10, nossa última questão. Diz assim: pelo ECA, a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, artigo 17, dos espaços e dos objetos pessoais, caracteriza a alternativa A, direito à liberdade, alternativa B, garantia de segurança, alternativa C, garantia de proteção e alternativa D, direito ao respeito. Qual que é o nosso gabarito aqui? Essa questão teve uma taxa de erro muito alta, a taxa de erro dela ficou em torno de 80%, porque dá a entender, né, se você não conhece o ECA, você é levado a pensar que se trata de uma garantia de proteção, mas não. Aqui nós estamos falando da garantia de respeito. Todo esse texto aqui é a descrição exata daquilo que é a garantia ao respeito. A garantia ao respeito é exatamente essa inviolabilidade, trata dessa inviolabilidade. Isso é o artigo 17 do ECA, questãozinha bem trabalhada, teve uma taxa de erro alta, porém nós não vamos errar mais. O direito ao respeito, a gente precisa estar memorizado ali que ele se trata dessa inviolabilidade, ele alcança toda essa inviolabilidade, certo? Questão 10, finalizado, gabarito letra D. E dessa forma nós finalizamos aí o nosso simulado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse simulado e também um link para o nosso curso do ECA, caso você queira aumentar o seu nível de acerto. E assim nós finalizamos essa aula. Nos vemos no próximo encontro.